Hoje, 29 de maio, oitava semana do tempo comum, sábado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditaste em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos andavam atrás de Jesus, mas não gostavam de Jesus, não aceitavam a sua palavra, nem entravam e nem deixavam as pessoas entrarem. Até hoje na igreja existe isso. Aqueles que estão na igreja, mas que não são da igreja. Aqueles que estão no meio das pessoas, mas que não gostam de nada que acontece, que criticam tudo, que nada está bom, que nem entram e nem deixam os outros entrarem. Sabe um tomate podre que apodrece toda a caixa? Que é capaz de envenenar as equipes de um em um? E isso é muito sutil, porque é como um lobo vestido de cordeiro. Tem uma casca de muito bom, de gostar muito de trabalhar, mas que na verdade maquina contra tudo e todos. Então na época de Jesus já acontecia isso. E é interessante que eles sempre colocam perguntas para pegar Jesus. Só que nesse evangelho, prestem atenção que Jesus não responde. Jesus ignora. Jesus não perde o seu tempo com essas pessoas. Por quê? São pessoas que não querem se converter, não querem a salvação. Meus irmãos, a salvação tem que ser fruto do nosso sim. Nós somos livres. Quando não queremos, olha, Deus nos criou sem nossa permissão, mas Deus não pode nos salvar sem a nossa permissão. Então, não tem aquela questão de eu obrigar alguém a querer a salvação. Um pai, ele tem sim que trazer o seu filho para a igreja, tem. Mas tem uma certa idade que não tem mais como.
Daí para frente já foi plantada a semente. De uma certa idade para frente, se o filho não for mais, depois que ele casa, depois que chega numa certa idade, se ele não buscar, não quiser buscar, aí é com ele. E aí, meus irmãos, se você não busca, na hora do seu encontro com Deus, ninguém vai poder te emprestar nada. Nada. Aí é você e Deus, eu e Deus, mas ninguém. E aqueles homens não queriam. Então, a palavra é semeada. E muitas vezes tem pessoas que nem querem e ainda atrapalham as pessoas que querem, porque fica envenenando as pessoas. Então a gente devia ser muito coerente. Se eu não quero, pelo menos deixa os outros que querem participar. Porque muitas vezes eu ainda estou do outro lado, porque eu estou envenenando o outro, tirando o outro. Eu não estou do lado de Deus. Porque do lado de Deus é aquele que leva as pessoas para a salvação. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: eu estava no meio deles, mas eu não era deles. Eu estava no meio, mas eu não era deles. Então não basta estar, tem que ser. E isso é muito importante. E a gente precisa ter o discernimento. Porque às vezes eu estou vestido de ovelha, mas eu não sou ovelha. Eu sou lobo. Eu me faço de ovelha para tentar tirar a ovelha. Por isso que Jesus disse: sejam prudentes, sejam astutos, porque senão o lobo tira. Vamos pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que Ele nos proteja, para não deixarmos o lobo nos tirar do redil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.